Olá, começa agora o JR Entrevista. Eu sou a Tayana Farfan e aqui com a gente hoje está o presidente do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Pires. Presidente, seja muito bem-vindo ao JR. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer te receber. Presidente, eu já quero começar falando sobre o assunto que não tem como a gente fugir, está no foco, né, de todos os jornais, de todos os portais. O Brasil está em chamas. O governo anunciou medidas essa semana, como, por exemplo, a liberação de crédito extraordinário de mais de 514 milhões de reais. Ontem teve uma reunião com governadores no Palácio do Planalto justamente para detalhar essas medidas. Eu gostaria de trazer logo de início que alguns governadores criticaram a efetividade dessas medidas. Disseram que não vai dar tempo de esse dinheiro chegar na ponta, que esse crédito e essas medidas só serão efetivas a partir do ano que vem. O senhor concorda com essas críticas e qual sua avaliação sobre as medidas que foram anunciadas pelo governo? Olha, hoje nós temos em torno de 182 mil focos de calor espalhados em todo o Brasil, sobretudo na região sudeste, né, na região do Pantanal, aqui no centro-oeste e também na Amazônia. Então, esse número está indicando que a gente tem uma situação, digamos assim, fora do normal. Mas a gente está observando, quando a gente olha os números em perspectiva, que na verdade não é que está fora do normal, é que está se normalizando esse tipo de ocorrência. Então, de um lado, seca no sul, na Amazônia, por exemplo, estamos num período muito seco, né? Na verdade é a maior seca nos últimos 75 anos, e lá no sul do Brasil, né, tivemos aquelas chuvas muito intensas no Rio Grande do Sul. Enquanto que o normal teria sido aquela chuva que caiu toda no Rio Grande do Sul, ela deveria ter chegado, por exemplo, no Pantanal. Como ela não chegou, a temporada de seca e, portanto, de incêndios no Pantanal se antecipou mais ou menos em torno de 2 meses. Então, é essa situação que nós temos, um período extremamente seco, a umidade baixa, e isso favorece a realização de queimadas. Aí a gente pode perguntar, mas a queimada então é em razão da seca? Não, essas queimadas, na verdade, estão se transformando em incêndios, elas são provocadas por seres humanos. Seja para, digamos assim, uma limpeza de uma área, ou um proprietário que quer fazer a limpeza do seu pasto, por exemplo, encontra na queimada uma técnica, né, de facilitar, digamos assim, a limpeza daquela área. Mas isso está fora do controle. A quantidade de focos de calor indica que isso está bastante espraiado. Então, nós precisamos atuar sobre isso. O que o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, faz, junto com o IBAMA é uma autarquia, assim como o ICMBio, que tem atuação nessa área. Nós olhamos e nós fazemos o combate das queimadas, dos incêndios, nas áreas de atuação do Instituto. Essas áreas são os parques nacionais, essas áreas são as reservas, nós temos várias reservas. O ICMBio hoje cuida de 340 unidades. Para fazer esse combate, nós precisamos de recursos. Então, o recurso que veio, né, o crédito extraordinário, ele é importante para o ICMBio, é importante para o IBAMA, exatamente para a gente ter meios de chegar a fazer esse enfrentamento. Ou seja, contratação de brigadistas, mas também de aeronaves. Em muitos lugares não há como simplesmente levar o brigadista até a localização se não tiver, por exemplo, uma estrada. Em muitos lugares, por exemplo, no Pantanal ou a Ilha do Bananal, por exemplo, você não chega por carro, né? Você tem que, vai até uma certa estrada e de lá você tem que fazer o deslocamento. Em alguns lugares a gente tem que andar 20 quilômetros. Então, o brigadista, se for de carro ou a pé, ele já chega na frente do combate totalmente já esgotado. Então, a aeronave é necessária, mas ela é bastante onerosa, ela custa muito dinheiro, né? Então, esse dinheiro consegue chegar rapidamente na ponta e ser efetivo nesse momento? Nesse momento, sim, porque esse dinheiro, como ele é um crédito, ele já é uma autorização para o ICMBio, para o IBAMA, para os outros ministérios começarem a atuação já no momento da publicação. Então, desde ontem, por exemplo, nós já conseguimos fazer a alocação, né, de recursos para enfrentar os principais casos. Por que isso? Porque se a gente não faz o enfrentamento, a tendência é que aquele incêndio vá causando muito mais impacto
do que sem o combate. Não quer dizer que o simples combate vai ser suficiente. Por quê? Porque depende das condições. Por exemplo, aqui no Parque Nacional de Brasília, né, que a cidade de Brasília amanheceu praticamente sob fumaça na segunda-feira, porque houve um incêndio muito grande, né, no Parque Nacional, que é uma área de gestão do Instituto Chico Mendes, no domingo. O fogo, na verdade, começou fora da unidade, né, começou na chamada Granja do Torto, que ela é nacionalmente conhecida porque é onde fica a residência de campo da Presidência da República, mas ali é praticamente um bairro, né, tem muitas casas, etc. Aí o fogo começou em determinado local. Quando entrou no parque, ele, como é uma área natural e a temperatura estava extremamente quente, domingo foi um dia muito quente em Brasília, o fogo rapidamente se alastrou. E isso causou uma preocupação muito grande, porque quando o fogo entra numa área natural, o seu combate é extremamente difícil, por causa da temperatura. Imagine um brigadista tendo que fazer o combate na linha de frente com a temperatura, às vezes, até 1000 graus, né? E por isso a gente precisa também de aeronaves para, entre outras coisas, ou fazer o transporte de brigadista. Nesse caso aqui não foi necessário, porque o Parque de Brasília, digamos assim, é quase que um parque urbano, mas foi necessário a aeronave para jogar água, né? A gente usa um avião que é adaptado para para jogar água exatamente na linha do fogo. Isso facilita o trabalho do brigadista, mas isso custa dinheiro. Portanto, o recurso é necessário exatamente para fazer frente a esse tipo de necessidade. Agora, novamente, quer dizer, é um dinheiro que a gente poderia estar investindo em outras necessidades se não fosse esse fogo que é causado, né, por pessoas. De forma criminosa. De forma criminosa, porque um parque nacional ele é uma área do povo brasileiro, uma área pública. E a Lei de Crimes Ambientais, é uma lei de 1997, ela já estabelece que é crime colocar fogo, né, colocar incêndio numa área pública, numa área protegida. Na verdade, até o Código Penal, né, muito anterior do que a Lei de Crimes, também já previa já previa como crime colocar incêndio. Então, assim, é criminoso e a gente precisa fazer uma investigação. A investigação, nesse caso, já é competência, digamos assim, da polícia, mas o órgão ambiental, ou seja, o IBAMA, o ICMBio, ajudam na perícia do levantamento para tentar entender aonde foi que o fogo começou para identificar quem é o seu autor. Nesse caso, a Polícia Federal já abriu um inquérito. Se não me engano, a própria polícia do Distrito Federal, a Polícia Civil, também abriu esse inquérito. E nós esperamos que seja alcançada essa pessoa, porque, como eu disse, quer dizer, é um prejuízo para todos nós. Eu acho que a população de Brasília, por exemplo, se ressentiu muito de iniciar a semana sob uma fumaça muito intensa. Foi impressionante, né? Que nós estávamos conversando aqui antes de começar a entrevista. Nós dois moramos em bairros próximos a essa área da queimada e nossas casas foram tomadas na madrugada por uma fumaça anormal que em mais de 30 anos de Brasília nós nunca vimos isso acontecer. Então é realmente algo muito fora do comum, né? Nós que já estamos relativamente acostumados com incêndios nessa época do ano no Cerrado, mas o que está acontecendo esse ano é muito fora do padrão. É fora do padrão, né? Mostra que a gente está num período seco. E o que nos preocupa é que, assim, com o agravamento das mudanças do clima, parece que esse tipo de situação vai ser mais permanente. Então, exige do poder público, portanto, de um órgão como o ICMBio, mas também da sociedade, um tipo de comportamento diferente. Nós temos que, neste caso, sendo que o aumento da temperatura, digamos assim, é algo que não depende diretamente da minha ou da sua ação. Agora, colocar fogo é algo que depende exclusivamente da vontade da pessoa. Então, esse tipo de comportamento que a gente tem que proibir, tem que, assim, criar as condições para que ele não aconteça, especialmente nesse período. Porque uma vez um fogo iniciado, apagá-lo é muito oneroso. E isso de um lado. De outro lado, a gente precisa trabalhar, considerar que as mudanças do clima, como elas já estão evidentes, nós precisamos também mudar a nossa forma. No caso do Brasil, é importante lembrar
que talvez seja o país, um dos únicos países, em que reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa seja mais fácil ou mais barato do que em outros lugares. Por quê? Porque a nossa contribuição para as emissões, ela provém muito do desmatamento. E se sabia que o desmatamento no Cerrado e, sobretudo, o desmatamento na Amazônia é a nossa grande contribuição. Além, claro, de algumas atividades agropastoris, né? Mas, então, se a gente consegue reduzir essas emissões, e por isso a meta do desmatamento zero até 2030, nós teremos condições de dar essa contribuição, evitar o aquecimento global a um custo muito menor do que outros países que dependem do combustível fóssil. Aqui no Brasil, a nossa principal matriz energética, ela vem da água, né, vem das hidrelétricas. Então, quer dizer, a hidrelétrica também acaba emitindo, sim, é verdade, mas é numa proporção infinitamente menor do que petróleo, do que gás natural, coisa desse jeito, né? Ô, presidente, eu ainda queria aprofundar um pouquinho nessa questão da liberação do crédito extraordinário, né? Inclusive, o ministro Flávio Dino tem defendido essas ações de combate, como gasto extra fora da meta, a contratação de novos brigadistas. Eu queria saber, já puxando um pouco mais para o ICMBio, quanto desse montante, desses 514 milhões, foi para o ICMBio? Quais medidas o ICMBio vai adotar, né, implementar com esse valor, e o que a gente pode trazer para quem está em casa de mais detalhes, se tem algo que ainda não foi anunciado, que a gente consegue trazer aqui em primeira mão no JR. Perfeito, Tainá. Desse total, o Instituto Chico Mendes vai receber 62 milhões. Na verdade, já recebeu. À medida em que a medida provisória é assinada, ela já nos dá essa autorização de gasto. Lembrando que um órgão público não pode gastar se ele não tiver autorização para aquilo. Por isso que uma medida provisória é o mecanismo necessário. Então, com esse recurso, 62 milhões, a maior parte, em torno de 45, vai para as ações tipicamente de combate. O que quer dizer isso? Contratação de brigadistas, contratação de horas voo, seja de helicóptero, seja desse avião adaptado, né, para jogar água em áreas de queimada, seja para os equipamentos de proteção individual. Você pode ver que quando aparece um brigadista na televisão, ele está com uma roupa toda especial, né? A gente chama aquela camisa por cima, uma jaqueta, é uma jaqueta especial. Ele tem também, assim, toda uma vestimenta própria, um calçado próprio, e também os equipamentos que ele usa. Né? Tem uma coisa que a gente chama de costa-bomba, que assim, ele leva, né, como se fosse uma mochila, uma quantidade de água ali para ele exatamente fazer o combate naquela linha de frente. Isso custa muito dinheiro. Isso, digamos assim, é a parte do recurso para diretamente ao combate aos incêndios. A outra parte do recurso, e queria comentar, vai para o apoio a levar cestas básicas para as famílias da Amazônia, né, das unidades de conservação. Nós temos um levantamento em torno de 40 mil famílias que serão e já estão sendo impactadas pela seca. Aliás, os rios da Amazônia, sobretudo os que estão do lado direito, né, como o Rio Madeira, enfim, vários outros rios, eles já estão extremamente baixos. Então, muita comunidade que está dentro de uma reserva extrativista ou está dentro de uma floresta nacional já está sem condições de sair daquele local, porque depende da via dos rios, né? Então, a gente tem que levar para elas, pelo menos, a cesta básica. Então, nós estamos com estimativa, que eu queria anunciar, quer dizer, a gente vai levar em torno de 300 mil cestas nos próximos meses. E isso, evidentemente, também custa dinheiro. Por isso que uma parte do recurso vai ser para o deslocamento dessas cestas. As cestas vêm de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, né, e de combate à fome. Essa é uma política, né, do próprio Ministério. E o ICMBio é o responsável por fazer com que essas cestas cheguem até as famílias. E a nossa expectativa quer dizer que, uma vez demorando alguns meses ainda esse período de seca, a gente consiga fazer de imediato essa entrega, exatamente porque, se vier o isolamento, elas minimamente já terão acesso
aquela alimentação básica e também a água. E é curioso, eu queria chamar a atenção, a gente quando fala de Amazônia, eu pelo menos, quando eu falo de Amazônia, eu penso em muita água, né? É a bacia amazônica, o principal rio. Mas na verdade a Amazônia... Então, até que dá para beber, mas nesse caso... Precisa de tratamento, mas nesse caso, os rios estão baixos. Então a gente vai levar água também para essas famílias. A água potável, porque, infelizmente, essa é a realidade, né? A nossa preocupação é que, enfim, com o agravamento, isso significa que a gente vai ter que mudar de comportamento. Aquilo que é, digamos assim, emergencial ou extraordinário, na verdade, está se tornando o cotidiano. E daí a importância do engajamento de cada pessoa, de cada família, para, enfim, diminuir os nossos custos que a gente leva para a natureza, e isso a natureza acaba reagindo, trazendo dificuldades, né, para todos nós. Presidente, está excelente o nosso bate-papo. Eu vou ter que chamar um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. O JR Entrevista volta já já, não saia daí. O JR Entrevista está de volta e aqui com a gente está o presidente do ICMBio. Presidente, eu já quero voltar perguntando para o senhor se há medidas sendo tomadas pensando no futuro, na prevenção, né? Porque já dá para a gente considerar que eventos como o que a gente está acompanhando esse ano devem se repetir e talvez ainda piores, né, do que o que a gente está acompanhando. E queria que o senhor também trouxesse na sua resposta um pouco sobre as dificuldades que o ICMBio tem enfrentado. Perfeito. Eu acho que a sua pergunta me faz lembrar da importância de trabalhar com a prevenção, certo? Um cenário como esse, já que a gente não consegue alterar de uma hora para outra a temperatura do planeta, isso é em razão de vários fatores, um dos principais é a emissão de gases de efeito estufa, né, que infelizmente torna o planeta mais aquecido. Nós devemos trabalhar, então, com, de um lado, prevenção ou adaptação. No caso da prevenção dos incêndios, nós temos uma lei recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e que foi sancionada pelo Presidente da República, que estabelece o que a gente chama de manejo integrado do fogo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, olha, você pode usar o fogo no momento certo, ele pode fazer parte da estratégia, mas não nesse momento que a gente está vendo, né, temperatura muito, muito quente. Mas para você ter ideia, o Instituto Chico Mendes, ele faz o que a gente chama de queima prescrita. O que é uma queima prescrita? Aqui no Parque Nacional de Brasília, nós vimos como é que isso funcionou na prática. O incêndio foi grande? Foi grande. Mas ele poderia ter sido muito maior se não tivessem sido as queimas prévias que nós fizemos, inclusive até o mês de abril, que é ainda um período de chuva, né? E isso evitou que aquela, digamos assim, a biomassa ali disponível, a vegetação ali disponível, não estava mais disponível para o incêndio. Então, em alguns lugares, o incêndio veio e simplesmente parou, porque não tinha mais o que queimar. Então, isso é uma técnica que vem lá do conhecimento tradicional, né? Os povos indígenas e outros países já fazem uso, né? Por exemplo, a Austrália, os Estados Unidos, eles conseguem exatamente fazer essa prevenção se valendo do próprio fogo. Isso é suficiente? Não, não é suficiente. Nós precisamos nos adaptar, né? E, portanto, no caso da atividade econômica, alterar o uso do fogo para limpeza diária. Já há técnicas, né? E, portanto, o papel da assistência técnica é muito importante para auxiliar o proprietário, para auxiliar o produtor a evitar esse tipo de comportamento, porque uma vez o incêndio ocorrendo, apagá-lo é extremamente difícil. Depende de um corpo de bombeiro, depende de um brigadista que pode estar distante. Então, acho que essa é uma parte. Explica tudo? Não, não explica. Por exemplo, o ICMBio, para ele fazer o trabalho dele, ele só vai conseguir se tiver em cooperação com os órgãos estaduais. Porque, às vezes, o Corpo de Bombeiro, e ficou muito claro no caso do Parque Nacional, eles estão mais próximos das cidades. Então, o Corpo de Bombeiro é extremamente importante dentro dessa política de manejo e de combate, nesse caso. Então, eu diria que, de um lado, nos adaptar, procurar alternativas econômicas que evitem a necessidade de queimada.
trabalhar com a queima controlada, que a gente chama, queima controlada ou queima prescrita, de qualquer forma é a mesma queima, só que com fins distintos. E também melhorar a nossa capacidade de ação. Para o ICMBio é fundamental que ele tenha condições, que ele tenha mais brigadistas, que ele tenha mais instrumentos, mais recursos, seja para o equipamento de proteção individual, seja, por exemplo, para ter aqueles caminhões que a gente chama caminhão-bomba, que joga água, né? Geralmente a gente tem, e aqui no Parque Nacional, por exemplo, ele foi extremamente importante, isso faz diferença. Sim. Quando você está fazendo um enfrentamento, todas as condições, né, são necessárias para garantir que haja eficiência. O senhor acredita que com as medidas que foram adotadas agora e com o que está sendo pensado nesse momento diante do cenário, nós estamos preparados para possivelmente enfrentar uma situação como essa no próximo ano? Olha, o cenário está nos mostrando que parece que a cada ano que passa, as condições vão ficando mais graves e mais intensas. Então, eu diria o seguinte, o ano passado, o Ministério do Meio Ambiente elaborou um plano de combate aos incêndios na região do Pantanal e do Cerrado e também da Amazônia. Esse plano já previa uma série de ações. Nós, desde o ano passado, estamos fazendo essas atividades. Claro que essas atividades não chamam tanto a atenção, porque elas são preventivas, elas são de organização e que facilitam o trabalho na hora do combate. Mas eu diria assim, a sociedade brasileira, o nosso país está preparado para essa gravidade? Eu diria que não. Uhum. Nós precisamos, de um lado, trabalhar de forma mais integrada, temos que coordenar os recursos, por isso que é importante o encontro com os governadores, é importante que os governos apresentem as suas demandas ao governo federal e o governo federal também tenha condições de apoiar os seus próprios órgãos no enfrentamento e assim conseguir fazer o combate no momento adequado. Mas, de novo, quer dizer, é sempre uma combinação de duas frentes. O combate no momento imediato, o incêndio já acontecendo, mas também o trabalho de prevenção. Na prevenção é isso, a gente tem que nos preparar, tem que ter mais brigadistas, tem que ter mais instrumentos, mais recursos e também temos que nos adaptar, e aí nesse caso a sociedade tem um papel muito grande, a evitar o uso do fogo nesse momento. A gente pode dizer que culturalmente o fogo faz parte da nossa trajetória, mas essa trajetória está evidentemente em conflito com as condições ambientais que parecem ser o novo normal. Então nós temos que alterar essa cultura, temos que fazer uma adaptação das nossas atividades econômicas para evitar o uso do fogo. A Polícia Federal tem, inclusive, investigado esses incêndios criminosos, né? Algumas pessoas já foram presas. Qual o cenário em torno disso? Qual que é a sua avaliação, presidente? Há novidades e faltou alguma medida anterior? O que pode ser feito diante desse cenário em que a maior parte desses desses incêndios estão sendo causados de forma criminosa? Olha, o que acontece? A origem do fogo é que vai explicar se houve uma intenção e se aquela intenção é de base criminosa, né? Isso exige uma investigação. No caso das áreas federais, como elas são federais, quem faz essa investigação é a Polícia Federal, que tem essa competência. O papel do Instituto Chico Mendes e do próprio IBAMA é de fornecer os elementos técnicos que a gente chama de perícia do fogo. Ou seja, a gente vai até a origem, né, onde é que começou a primeira ignição e qual foi a substância que levou aquele incêndio. Agora, é difícil fazer essa investigação porque a legislação estabelece que é necessário você identificar de fato quem é a pessoa. Uhum. Então, é diferente, por exemplo, digamos assim, uma propriedade, né? Antigamente a gente chamava o seguinte, bom, se o fogo começou na propriedade, o proprietário, ele é responsável, seja pela ação, se foi ele, ou pela omissão, porque ele deixou acontecer. Hoje já não é mais assim. Hoje a gente tem que dizer, bom, aconteceu naquela propriedade, mas não posso dizer automaticamente que o proprietário é o responsável pelo incêndio. Então, a gente tem visto que, infelizmente, acontece isso. Às vezes, não são todos os casos, às vezes o proprietário ele acaba colocando fogo, mas
ele próprio vai né, entra com um boletim de ocorrência, né? Mas acaba que isso é uma forma de, digamos assim, de driblar o processo. Sim. Agora, claro que tem muitos proprietários, nós vimos isso esse ano, que são afetados por um incêndio que não começou na fazenda dele, não começou na área dele e que ele foi prejudicado. Então, de novo, quer dizer, fazer a investigação não é simples. Nós estamos com a expectativa de que os incêndios envolvendo as áreas protegidas sejam, né, se chegue ao responsável. Nós aguardamos da Polícia Federal a continuidade. Para você ter ideia, hoje a Polícia Federal está com 85 inquéritos abertos em todo o Brasil, alguns deles associados à unidade de conservação, e queremos que a polícia, assim que ela conseguir concluir a investigação, leve as suas denúncias para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa entrar com ação na Justiça. Então, o número, presidente, são 85 inquéritos abertos atualmente na Polícia Federal, investigando, então, esses incêndios possivelmente criminosos. Exatamente. Na reunião com os governadores, esse número foi apresentado, né? Ou seja, 85 inquéritos abertos, mas, obviamente, isso se referindo à Polícia Federal. Se a gente somar os inquéritos abertos pelas polícias civis, e nós vimos algumas polícias civis, inclusive, já chegando a autores, em Brasília isso aconteceu, no Rio de Janeiro aconteceu, se não me engano, no estado de Goiás, a gente vai ver que o número é muito maior. Eu acho que a sociedade já está começando a perceber que não é mais possível tratar o crime ambiental como um crime de menor importância, como um crime que não justifica, por exemplo, deixar uma pessoa presa. Esses dias a gente conversava com o delegado-geral de Meio Ambiente e Amazônia da Polícia Federal, Dr. Humberto, e ele dizia, olha, infelizmente, alguns dos nossos processos a gente conseguiu chegar ao autor, mas a justiça acabou decidindo que aquela pessoa, aquele acusado, não mereceria estar preso. Ela reconhece que ele é o responsável, porque enfim, foi um incêndio de menor gravidade, né? E isso, na verdade, passa a imagem de que o crime ambiental compensa. Sim. Então, nós precisamos também do apoio do Judiciário. Aliás, eu acho que a iniciativa do ministro Dino e do próprio presidente do Supremo, né, o ministro Barroso, nos ajudam a chamar a atenção dos juízes, né, do juiz de primeira instância, segunda, enfim, para a gravidade desses crimes. Acho que, desculpa, quer dizer, eu acho importante a gente lembrar o seguinte, um crime que prejudica a coletividade, na minha opinião, devia ter um peso muito maior, Sim. porque você está atendendo, enfim, você está atingindo a coletividade, né? Não é só uma ou duas pessoas. Essa semana, inclusive, teve uma reunião que o Lula convocou, né, com os presidentes do Congresso Nacional, Pacheco do Senado, Arthur Lira da Câmara dos Deputados, também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e ali foi discutido, inclusive, a necessidade, a possibilidade, na verdade, de aumentar essa pena para quem comete esse tipo de crime. Isso está em discussão, inclusive, lá no Legislativo. O senhor concorda? Sim, eu acho que essa é uma medida necessária, né, porque o crime hoje ele tem uma pena que varia em torno de 2 ou 3 anos até 6 anos, relativamente curta, na minha opinião, mas tem uma coisa que eu acho que tem um impacto muito maior que é importante a gente chamar a atenção. É que, assim, se estamos caminhando para esse tipo de novo normal, nós temos que ter uma estratégia para esse novo normal. A ministra Marina tem falado da necessidade da gente ter um plano de emergência climática. Ou seja, já que a gente sabe que as coisas vão acontecer, a gente não pode esperar que as coisas aconteçam para reagir. A gente tem que trabalhar na prevenção, a gente tem que estar preparado para o momento da emergência. Vou dar um exemplo simples, mas que eu acho que é importante. No caso das famílias, das áreas federais administradas pelo ICMBio, nós já temos o levantamento das famílias, sabemos onde elas estão e sabemos que vai ter seca. Desde o ano passado a gente estava observando essa seca. Então hoje a gente já sabe onde elas estão. Digamos, uma ação preventiva que nós fizemos, porque agora ao levar a cesta a gente já sabe exatamente qual é a quantidade de pessoas naquela área, quantos meses ela vai precisar.
Então, assim, a gente tem que agir antes que a situação esteja agravada. Por isso que o plano de emergência, né, que tem sido comentado, eu acho que ele tem um impacto muito importante. Eu acho que, de um lado, trabalhar com enfim, o aumento da pena, mas também preparar a sociedade inteira para essa situação de emergência. Presidente, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista e eu gostaria que a gente... Passa rápido, né? 30 minutos assim. E eu gostaria que a gente encerrasse prestando um serviço para quem está em casa. Tem um concurso, né, que está aí na mira do ICMBio, de analistas para trabalhar. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente quantas vagas, se o edital já foi publicado ou não. O senhor pode trazer alguns detalhes sobre esse concurso para quem quer trabalhar com o senhor? Com o maior prazer. Assim, o concurso ele foi autorizado para 350 vagas, né, para analistas ambientais, ou seja, são pessoas que precisam ter o curso superior, e esses analistas vão nos ajudar na execução das nossas diferentes atividades. Como você falou, quer dizer, o Instituto ele é voltado para a conservação da biodiversidade. Então a gente faz a gestão dos parques, das reservas, a gente faz pesquisa científica sobre a importância da biodiversidade. E eu queria estimular as pessoas a fazerem o concurso, porque eu acho muito... Assim, eu tenho orgulho de trabalhar no órgão, acho que é um trabalho que nos engrandece, e a gente quer que as pessoas, né, mais novas venham se somar para nos ajudar nesse trabalho. Só para arredondar, são quantas vagas mesmo? São 350 vagas, ainda nós já contratamos, ou melhor, estamos na fase de contratação da instituição que irá fazer o concurso. Então, como já estamos caminhando para outubro, muito provavelmente as provas devem acontecer, não vou poder dizer que será, mas já no início do ano que vem, porque nós queremos, né, que esses servidores, os novos servidores, já entrem, né, trabalhando no Instituto ainda no ano de 2025, de preferência até meados do ano de 2025, porque a gente precisa de servidores para dar conta das nossas atribuições. Excelente. Presidente do ICMBio, Mauro Pires, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer enorme te receber aqui no JR. Eu que agradeço, Tainá. Obrigado. Obrigada, as portas estão sempre abertas para o senhor. E muito obrigado, claro, a você também que acompanha a gente aqui no JR Entrevista. Até uma próxima. Tchau, tchau.